Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu ver aqui se eu publiquei. Olá, oi Érica, oi Karine. Oi Eline, oi Marília, boa noite, oi Renata, boa noite. Pessoal, instruções aqui pra a gente começar a nossa live, tá certo? Eu deixei o link pra vocês das 20 questões que a gente vai resolver hoje, tá? Tá lá nos stories, a gente publicou nos stories. Oi Sara. Oi, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Como é que a live vai funcionar? Eu coloquei 20 questões, mas tem 6 questões de legislação do SUS e o restante é de específica de enfermagem. Lógico que eu não vou discutir só isso com vocês, porque quem me conhece sabe que a gente vai aqui discutindo e uma coisa vai puxando a outra, mas eu vou tentar ser o mais breve possível, vou tentar terminar a live em 1 hora, que é o tempo aqui que o Instagram me dá, tá? Pra gente ser conciso, objetivo e ir direto ao ponto. Pessoal, quando eu falo de legislação do SUS, eu tenho certeza absoluta que você já estudou Constituição Federal, Lei 8080 e 8142, certo? Eu sei que você sabe muito sobre isso. Então eu escolhi, você deve ter percebido que eu escolhi as questões referentes a Pacto pela Saúde, porque eu sei que é a dor de vocês, tá? Eu sei que é onde dói a leitura, o processo de leitura. A gente lê e acaba não compreendendo muito bem. E quando chega lá na hora de uma prova, o examinador ele aprofunda alguns pontos específicos do pacto, certo? No entanto, eu também coloquei uma questão de planejamento em saúde. Por que eu tô colocando a questão de planejamento em saúde? Eu não tô escolhendo uma base jurídica só para você. Eu tô escolhendo um tema, uma matéria que ela é transversal. Planejamento em saúde vai aparecer na Lei 8080, lá no artigo 36, mas também planejamento em saúde vai aparecer no Decreto 7508. Eu nem dei boa noite. Eu dei boa noite, pessoal. Já tô aqui, ó, virada. Então, bora lá. Por que eu estou escolhendo esses dois assuntos? Quem conhece a dinâmica de um aulão, né? Esse aqui tá sendo um aulão, a única diferença é que a gente não tá aqui dentro de uma sala de aula. Na verdade, isso aqui é uma sala de aula virtual. Nós não estamos numa sala de aula presencial. Mas nós precisamos apostar com vocês alguns pontos. Por exemplo, se eu perguntar para vocês aqui, se eu perguntar nessa sala, tem 141 pessoas nessa sala. Se eu perguntar para você quais são as diretrizes do Sistema Único de Saúde, pelo amor de Deus, pessoal, você não tá aqui no sábado à noite para saber diretrizes do SUS, porque você já sabe, eu espero que você já saiba, né? A gente tá falando de uma prova que vai acontecer amanhã, e aí diretrizes do SUS você sabe. Beleza? Então eu tô vindo aqui para preencher possíveis lacunas. E aí dentro do preenchimento dessas possíveis lacunas eu escolhi 2 temas específicos, que é planejamento em saúde, que despenca em qualquer prova. Planejamento em saúde está presente em todas as provas. Inclusive você pode, além da leitura, agora vem o direcionamento, além da leitura das bases jurídicas, né, das legislações, é interessante você também ler. Eu não tô falando pro pessoal que vai fazer a prova amanhã, eu tô dando aqui o direcionamento generalizado, né, um direcionamento aqui geral, porque eu sei que tem uma galera aqui que tá nessa sala que não vai fazer a prova, por exemplo, do Eusébio, nem lá o processo seletivo de Sobral, tranquilo? Quando eu falo de planejamento de saúde, existe um documento, uma base jurídica que é chamado também de Planeja SUS. O Planeja SUS é uma possibilidade de você aprofundar sobre planejamento em saúde. O que é que eu quero que vocês saibam? Deixa eu até passar aqui para eu conseguir acompanhar as mensagens de vocês, tá? Então vamos lá. Acredito muito que a gente vai gabaritar questões cruciais para vocês também amanhã. Então você que vai fazer prova amanhã, fica ligado aqui que você é o mais interessado de todos. Aqueles que não vão fazer a prova amanhã, eu sugiro que você já abra a sua FUC, né, o seu caderno, e você coloque essas anotações. A Amanda tá perguntando aqui, vai ficar salva a live? Eu estou refletindo, eu estou pensando se eu vou deixar a live salva, tá? Eu vou pensar, vai depender da quantidade de informações que eu passar aqui.
pelo meu planejamento, eu quero passar o máximo de informações diferenciadas para vocês. E pelo meu pensamento aqui, eu quero honrar vocês que estão comigo que vão ficar até o final, tranquilo? No sábado à noite, porque tem gente que, vou passear sábado à noite, ela vai deixar salva e amanhã, domingo, eu assisto. Pode ser que eu não deixe essa live salva, né? Eu vou pensar, vai depender de vocês aqui falando, tá? Pra quebrantar o meu coração. Mas bora lá. Então, quando a gente fala de planejamento em saúde, a primeira base jurídica que vem à nossa mente é a Lei 8080, em específico lá no artigo 36, tá? E aí, lá no artigo 36 da Lei 8080, ele fala que o planejamento em saúde é ascendente e integrado. Ele é ascendente desde o nível local até o nível federal. Nós sabemos também que lá no artigo 15 da Lei 8080, que trabalha com as atribuições de todas as esferas de governo dentro do Sistema Único de Saúde, uma das atribuições que compete a todos os entes federados é justamente o planejamento em saúde, a elaboração do plano de saúde. Quando a gente fala de plano de saúde, nós precisamos lembrar que plano de saúde é um instrumento de gestão, é um instrumento de planejamento em saúde. Anota essa, hein, ó. Planejamento em saúde tem um instrumento de gestão, e esse instrumento de gestão é o plano de saúde. O plano de saúde é obrigatório para todos os entes federados, tranquilo? Então, o plano de saúde é obrigatório para todos os entes federados, e quando eu falo entes federados, eu estou falando de União, Estado, DF e os municípios, tá? Então, na hora que ele vier falar na sua prova que compete somente à União construir o plano de saúde, está falso. Todas as esferas de governo têm por obrigação realizar o plano de saúde, construir o plano de saúde. E aí, lá na Lei 8080, e você depois, que dá tempo, tá? Érica, eu vou fazer a prova amanhã, não vai dar tempo pra olhar a lei. Falta tempo pra prova. Falta tempo, falta horas, minutos, segundos pra sua prova. Até o final, pessoal, até ali, segundos antes do examinador entregar a nossa prova, a gente ainda consegue bater muita coisa, a gente consegue gabaritar muita coisa, viu? Então, você vai olhar ainda hoje na Lei 8080, específico ao plano de saúde, ao planejamento em saúde, que foi o que a gente já falou. Que o plano de saúde é obrigatório para o ente federado. Eu vou já ler as mensagens de vocês, tá certo? Porque eu tenho que me concentrar também, porque se eu ficar lendo aqui, eu quero acompanhar, quero rir também, né? Quero agradecer também. Muito obrigada. Então, bora lá. Pra gente cumprir e bater a meta aqui de 1 hora. Planejamento em saúde é obrigatório para todos os entes federados. Todas as esferas de governo têm que fazer plano de saúde, a gente obedece uma ordem, tá? Um sentido, que é ascendente e integrado. Lá na Lei 8080, ele fala que existem 2 possibilidades da gente modificar nosso plano de saúde, tá? Então, eu não posso modificar o meu plano de saúde a toda hora. Ele permite, lá na Lei 8080, que eu modifique o meu plano de saúde em 2 situações. Situações de calamidade e situações emergenciais. Anota isso, porque isso é uma possibilidade de prova. Já aparece em algumas provas, já apareceu em alguns certames, e pode surgir também, né? Pode aparecer amanhã nos 2 certames que vão acontecer, beleza? Então, primeira coisa que eu tenho que entender é a obrigatoriedade do plano de saúde. Dentro do plano de saúde, que é um instrumento de gestão, eu tenho 4 programações anuais de saúde. Vocês já ouviram falar das programações anuais de saúde? Na hora da nossa prova, o examinador não chama de programações anuais de saúde, ele chama de programações de saúde, tá? Então, eu preciso saber que o nome completo do instrumento de gestão é Programação Anual de Saúde. Dentro de um plano de saúde, existem 4 programações anuais de saúde, que são as PAS, né? Que a gente nomeia como PAS. Então, dentro de um plano de saúde, eu tenho 4 programações anuais de saúde. E todo gestor tem a obrigatoriedade de prestar contas, tá? Então, ele presta contas por meio de um instrumento de gestão. Meus alunos do modular, tenho certeza que tem aluno do modular aqui. Meus alunos do modular, os meus alunos que já assistiram Legislação do SUS comigo, qual é o instrumento de gestão que eu, gestor, presto contas? Como é o nome desse instrumento? Como é o nome do instrumento de gestão que eu, gestor, presto contas, hein? Chega, deixa eu marcar aqui, ó, sábado, 200 pessoas, olha aí, é o RAG, muito bem.
O RAG é o Relatório Anual de Gestão. Então, se ele perguntar assim para você, dentro do planejamento em saúde, existe um instrumento de gestão de prestação de contas, como é o nome dele, Relatório Anual de Gestão. Na prova vai vir só relatório de gestão, porque existe outra possibilidade de prova. Qual é a outra possibilidade de prova? Eu perguntar para você a periodicidade de elaboração de cada instrumento de gestão desse. Dentro da saúde, a gente pode nomear, de forma aqui, né, simples, 3 instrumentos de gestão. O plano de saúde, a programação de saúde e o relatório de gestão. E ele vai perguntar para você a periodicidade de elaboração. Gente, um plano de saúde é elaborado a cada 4 anos, tranquilo? Uma programação de saúde, o nome da programação já diz muita coisa pra gente, né? Programação Anual de Saúde. Tanto é que se ele colocar Programação Anual de Saúde pra você e perguntar qual a periodicidade de elaboração disso, eu brinco com os meus alunos que na verdade é um teste psicotécnico. Se eu perguntar pra você assim, Programação Anual de Saúde elaborada em que periodicidade? Anual, pelo amor de Jesus. Relatório de gestão. O relatório de gestão é elaborado de quanto em quanto tempo? O nome do relatório de gestão, o nome completo do documento é Relatório Anual de Gestão. Então, o RAG é elaborado anualmente, tá? Ele vai perguntar isso pra vocês, ele vai perguntar a periodicidade. E aí dá já pra gente resolver a questão de número 6. Eu não vou seguir a ordem, vocês sabem, vocês me conhecem, né? Eu vou lá pra questão de número 6 pra gente gabaritar e eu complementar com o decreto 7508, porque o decreto 7508 fala sobre planejamento em saúde. Então, deixa eu falar logo sobre o decreto, é melhor, né? Deixa eu falar logo sobre o decreto. Lá no decreto 7508 de 2011, o legislador ele também cria um capítulo, né, estabelece um capítulo sobre planejamento em saúde. E ele copia e cola tudo que a Lei 8080 fala e acrescenta algumas informações sobre planejamento em saúde. O que é que ele acrescenta? Ele diz que o ente público, o gestor público, ele tem que elaborar o seu plano de saúde, levando em consideração uma descrição geográfica das ações e serviços que ele disponibiliza. Estou dando um gancho, um gatilho para vocês. Estou lá no decreto 7508, no capítulo de planejamento em saúde. E ele diz que o planejamento em saúde é ascendente integrado. Ele copia e cola essas informações lá da Lei 8080. E diz que o gestor deve fazer o seu planejamento de saúde considerando um documento, um outro documento que vai descrever geograficamente tudo que ele dispõe lá no seu território. E aí, na hora da prova, ele vai perguntar para você, que documento é esse? A Jéssica já gabaritou, eu vi aqui a Jéssica já gabaritando, que é justamente o mapa da saúde. O mapa da saúde é a descrição geográfica com capacidade instalada de todos os serviços que eu tenho, tanto do poder público como da iniciativa privada, seja ela contratada ou não, tá? A gente tá fazendo gatilhos. Gente, se você tá conseguindo fazer esses gatilhos, pegar uma matéria e flutuar de uma base jurídica para outra, né? Sair da Lei 8080, ir pro decreto 7508, ir pro Planeja SUS, isso te dá indícios de que você realmente conseguiu compreender todo o processo da legislação do SUS. Se você não consegue ainda fazer esse movimento de saída e entrada das bases jurídicas, é um diagnóstico para você, tá? Aí, professor, eu vou fazer uma prova amanhã e eu não tô conseguindo fazer essa assimilação. Dá certo. Basta você segurar os ganchos e amanhã você resolve aquela situação específica da sua prova. Tranquilo? Então, se ele falar sobre planejamento em saúde, possivelmente ele vai tocar nessas questões. Eu não iria falar sobre isso, mas eu senti uma vontade gigantesca. Vocês me permitem aqui? Eu senti uma vontade... Eu não tava no meu script, mas quando a gente sente a vontade, né, de falar... é melhor. Deixa eu abrir aqui minha base jurídica. Estou aqui com a apostila do modular. Eu queria que vocês, se você tiver com a sua letra da lei, tá? Então eu vou falar, porque vai que, né? Vai que eu deixo de falar aqui nessa live, é a primeira questão da sua prova. Dentro do tópico de planejamento em saúde, eu posso perguntar para você lá no decreto 7508, quem estabelece as diretrizes do planejamento, quem estabelece os critérios do planejamento e quem estabelece os prazos do planejamento. No modular eu faço um quadro com vocês e digo assim, pode ser questão de prova, e já foi. Só que quando eu coloco esse quadro, a gente fala que são certames de alto nível. Mas eu vou preencher a lacuna aqui para você, pode ser que essa questão caia só um tópico, não caia os 3, caia só um, mas pode ser decisivo. Ninguém vai decidir jogo amanhã perguntando, por exemplo,
os princípios do SUS. O aluno mais desorientado, o candidato mais desorientado que vai fazer a prova amanhã, eu tô dando a real, tá bom? O aluno mais desorientado que vai fazer a prova amanhã, ele sabe os princípios de descentralização, regionalização, ele sabe, tá? Ele já viu esse negócio alguma vez na vida dele. Agora, essa parte do planejamento em saúde é só para realmente quem tá na vibe de estudo. Então, lá no decreto 7508, ele vai falar pra gente o seguinte, ó, lá no artigo 15 do decreto 7508, anota aí para depois tu dar uma olhada, artigo 15 do decreto 7508, terceiro parágrafo. Quem estabelece as diretrizes do planejamento? Quem estabelece as diretrizes do planejamento é o Conselho Nacional de Saúde. Agora, se ele perguntar para você, quem estabelece os critérios do planejamento já é uma outra instância que vai pactuar, que vai decidir, que é a CIT, tá bom? E os prazos do planejamento, tá lá no artigo 19, é a CIB. Então, anota nessa sequência, tá? Anota dessa forma que eu tô falando para você. Se ele perguntar quem pactua as diretrizes do planejamento em saúde, é o Conselho Nacional de Saúde. Quem pactua os critérios do planejamento e diretrizes é diferente de critérios. Quem pactua os critérios é a CIT. E quem pactua os prazos é a CIB. Vai por mim. Isso, quando cai em prova, derruba muita gente, tá? Então, se ele perguntar sobre planejamento de saúde, nós ficaríamos aqui nessa base. Existe uma outra questão. Deixa eu contextualizar que a gente resolve de uma vez as 6 questões de legislação do SUS. Existe uma outra base jurídica que é o pacto. Pessoal, o pacto está despencando em prova. Inclusive, no concurso da Universidade Federal do Ceará, para enfermeiro, tá lá, viu? O pacto ressurgindo. Por que os nossos examinadores ainda ou voltaram, né, a cobrar o pacto pela saúde? Por que eles estão fazendo isso? Eles sabem que o Pacto pela Saúde é uma base jurídica de difícil leitura. Quando você está estudando sozinho, quando você está estudando sem direcionamento, você pega o documento na íntegra, o Pacto pela Saúde na íntegra, você falta pouco surtar, porque o documento é gigante e quando eu chego lá no final tem um anexo. Lógico que a pessoa falta surtar porque ela está estudando sem direcionamento. Os meus alunos conhecem a aula do Pacto pela Saúde e a primeira coisa que eu digo é, não precisa ler o documento na íntegra não, basta segurar no direcionamento, basta segurar nas informações que eu vou falar aqui pra vocês. Lógico, deixa eu beber água aqui. Lógico que não dá pra gente fazer uma aula aqui pra vocês, certo? Por conta do tempo, mas a gente vai ser o mais objetivo possível. Eu vou ser o mais objetiva possível. Dentro do Pacto pela Saúde, e quando eu falo Pacto pela Saúde, a gente está falando da base jurídica, que é a resolução, aqui é a portaria 399 de 2006. Então, quando nós falarmos aqui sobre o Pacto pela Saúde, nós estamos falando de 2006. O que é que o Ministério da Saúde fez? Nós temos uma linha do tempo, para você também não cair de paraquedas aqui em 2006, tá? Pessoal, se eu passar do tempo, vocês vão continuar aqui firme e forte, não vão comigo? Porque eu já tô aqui me pegando com Jesus, porque já são 8h25 e eu não resolvi uma questão de 20, pelo amor de Jesus. Então, bora lá. Nós temos a Constituição Federal, em 1988, depois nós temos, em 1990, a Lei 8080 e a 8142. Depois da 8142, nós temos as NOBs, né? As normas operacionais, a 91, a 93, a 96, onde o foco dessas bases jurídicas era o processo de descentralização se desdobrando em municipalização inicialmente. E quando eu chego lá em NOAS 2001, 2002, né? A gente tem 2 versões de NOAS. A versão original em 2001 e a 2002 com a mesma prerrogativa de descentralizar mais ainda na premissa da regionalização. Tanto é que descentralização se desdobra em municipalização e municipalização se desdobra em regionalização, beleza? O Ministério da Saúde olhou essas bases jurídicas, né, até o ano de 2002 e viu que tinha muitos regramentos onde o Ministério da Saúde estava impondo muitas medidas. É que o Ministério da Saúde teve de sacada, né? Que foi que ele percebeu que ele tinha que realmente sentar com todas as esferas de governo. Quais são as outras esferas de governo? Os estados,
o Distrito Federal e os municípios, ele precisou sentar e ver um documento, ver uma forma de consensualmente a gente implementar o Sistema Único de Saúde, né? De forma que pactuada realmente. E aí nasceu o Pacto pela Saúde em 2006. Primeira coisa que eu quero dar direcionamento para vocês. O Pacto pela Saúde foi algo construído por todos os entes federados. Na sua prova, o examinador vai falar que o Pacto pela Saúde foi algo imposto pelo Ministério da Saúde. Está falso, certo? O Pacto pela Saúde, o nome já está dizendo muita coisa para você. O nome do documento é Pacto pela Saúde. Pacto é porque as 3 esferas de governo sentaram e decidiram fechar alguns pontos para a consolidação do Sistema Único de Saúde. Beleza? Tranquilo? Pelo amor de Deus, Valesca, eu até me desconcentrei. Vai ficar grávida? Mulher, pelo amor de Deus, eu tenho tempo de ter menino, não. Eu tenho, nesse exato momento, 223 meninos para dar conta. Vocês que estão aqui nessa live, pelo amor de Jesus, quem me conhece sabe. Amor e Loan, tão cedo. Fiz pra me desconcentrar. Ai, falta curso pra eu vender, pra eu pagar as fraldas dos meninos, as fraldas do Amor e do Loan. Inclusive, vou aproveitar aqui que eu me desconcentrei falando do Amor e do Loan. E eu preciso já fazer a reserva de fraldas, faculdade, colégio dos meninos. Corra para garantir sua vaga no online, viu? Nós estamos praticamente com 50% das vagas preenchidas no online, tá? Bora lá. Ah, tá. Ela deve ter dito, vai ficar gravado. E eu aqui me desorientando, ó, falando Amor e Loan, ainda dizendo se eu quero ter menino ou não. Ô, Jesus, toma de conta. Bora, pessoal. Ah, eu vou salvar essa live, não. Já pensou esse mico? Vamos lá. Dentro do Pacto pela Saúde, tô brincando, viu, Valesca? Pelo amor de Deus, eu só falei isso porque você me conhece. Dentro do Pacto pela Saúde, em 2006, pessoal, o Ministério da Saúde fechou com as outras esferas de governo como se fosse 3 capítulos desse documento, 3 dimensões, que isso é questionado em prova. O Pacto pela Saúde foi dividido em quantas dimensões? Em 3. Quais eram essas dimensões? Pacto em defesa da vida ou Pacto pela vida, pode aparecer nessas nomenclaturas. Tô vendo aqui o pessoal se acabando de rir. Gente, pelo amor de Deus, bora. Pacto pela Saúde, ou, desconcentrando, bora, valeu. Pacto pela Saúde pode ser dividido de 3 formas. Pacto em defesa da vida ou Pacto pela vida, o Pacto em defesa do SUS e o Pacto de gestão do SUS. Érica, eu não li ainda o documento. Dá tempo fazer a prova sem ler o documento? Dá, com emoção, mas dá. Eu vou dizer para vocês algumas palavras e você vai segurar essas palavras dentro de cada gavetinha. Aí você vai ter que abrir 3 gavetinhas aí no teu juízo, tá? Na tua cabeça. Primeira gaveta, Pacto em defesa da vida. É a primeira dimensão do Pacto pela Saúde. Que é que ele pactuou, que foi pactuado nesse documento, nessa dimensão do documento. As prioridades para a saúde no Brasil naquele momento, tá? As prioridades, que ele vai chamar na sua prova de responsabilidades sanitárias. O Pacto em defesa da vida ou Pacto pela vida vai fechar pra gente as responsabilidades sanitárias. E essas responsabilidades sanitárias é para todos os entes federados. Todos os entes federados estão se comprometendo dentro dessa dimensão em cumprir as 6 prioridades. Nós temos 6 prioridades, compromissos sanitários. A Micaele já está segurando os ganchos, os gatilhos, isso é importante. A gente consegue resolver a questão só dessa forma, sabendo responsabilidades, compromissos sanitários. Foi? São 6 prioridades. Quais são as 6 prioridades? Saúde do idoso, tá aqui, eu tenho até a minha apostila do módulo A, são 2 páginas de Pacto pela Saúde, aqui que eu já coloquei de forma resumida para vocês, tá? Então, quais são as prioridades? Saúde do idoso, controle, tá? Ó, controle do câncer do colo do útero e de mama, redução da mortalidade infantil e materna,
fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endêmicas, com ênfase em algumas doenças. Anota que é isso que vai cair. Quais são as doenças, tá? Que é justamente dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza. São essas doenças que foram fechadas aqui, pactuadas, dentro da prioridade de fortalecimento da capacidade de resposta. Foi? Aí existe a prioridade de promoção da saúde e fortalecimento da atenção básica. São 6 prioridades. Vai despencar na sua prova, vai despencar, tá? Agora, lógico, ele pode aprofundar? Pode. O quesito aprofundar, eu acredito muito que eles possam aprofundar no concurso da UFC. Lá no concurso da UFC, ele vai aprofundar muito mais do que as 6 prioridades. Como aqui não dá tempo a gente aprofundar as metas de cada prioridade, eu vou fechar só nessas aqui pra vocês, tá? Só nas 6 prioridades, porque os concursos de amanhã, os processos seletivos que vão acontecer amanhã, eles se resolvem, as questões se resolvem basicamente com 6 prioridades. O que é que eu quero grifar com vocês? O fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endêmicas, as 5 doenças, dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza. Isso aqui pega muita gente. Tanto é que dá pra gente resolver. Deixa eu ver se eu coloquei a questão de número 3 do nosso material. A questão de número 3 pode colocar assim, ó, é essa, pode colocar, essa, é essa. Eu tô rápida, chega. Deixa eu fazer a questão de número 3 com vocês, ó. O Pacto pela Saúde de 2006 foi um marco importante na organização do SUS. Um dos seus componentes foi o Pacto pela Vida. O examinador está segurando na sua mão. Ele está dizendo que tem um Pacto pela Saúde e tem a dimensão específica do Pacto pela Vida, que definiu entre suas prioridades o fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e às endemias. Considerando essas doenças, assinale a alternativa que contém aquela que não foi citada nessa prioridade pactuada. O comando da questão aqui, ele está dizendo assim, ó, eu quero o item que não foi citado a prioridade. Quais são as 5 prioridades dentro dessa dimensão? Dentro da dimensão da prioridade de fortalecimento da capacidade de resposta. É dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza. Aí o item A coloca dengue, ok, foi citada, tuberculose, hanseníase e malária, mas hipertensão não foi. Cuidado na hora da prova, porque eu sei que vocês têm o gatilho da hipertensão, diabetes lá em NOAS, quem estudou agora para os certames que estava acontecendo há pouco tempo, né, agora mês passado, vocês têm alguns gatilhos que a gente precisa amarrar bem direitinho, porque se você bate tudo no liquidificador aí na sua cabeça, fica tudo solto, chega na hora da prova, a pessoa diz assim, hipertensão é importante. Mas não é citado na base jurídica. É assim que vocês acabam errando esses tipos de questão, beleza? Inclusive, a gente poderia aprofundar muito mais, eu posso fazer uma live para aprofundar muito mais as pactuações de cada uma dessas. A gente vai deixar para o segundo momento, tá tranquilo? Então, se ele falar para você quais são as doenças que foram pactuadas nessa prioridade, dengue, hanseníase, malária, tuberculose e influenza. Um grifozinho, um asteriscozinho aí em malária. Na hora da prova, quem vai fazer pró-município, é pró-município, né? Que vai organizar a prova de Sobral, né? Assim, pró-município adora tirar a malária e colocar a febre amarela pra vocês, tá? Ele adora fazer essa substituição. Então, cuidado com isso, cuidado, tá? Porque alguns candidatos acabam trocando. Faz parte, tá certo? Faz parte porque, às vezes, os ganchos não estão marcados nitidamente na nossa memória definitiva. E aqui é uma forma da gente puxar pra vocês esse gatilho, pra vocês não caírem lá no dia da prova, beleza? Então, vamos lá. Eu tenho o Pacto pela Saúde com a dimensão do Pacto em Defesa da Vida. Aí nós temos um outro pacto, outra dimensão, que é o Pacto em Defesa do SUS. Quando eu falo Pacto em Defesa do SUS, ele vai puxar toda a base jurídica para vocês. Segura o gatilho, segura o gatilho. Eu vou repetir, eu vou falar uma vez, depois eu falo de novo as prioridades, tá? Pra gente seguir aqui uma linha. Segura os gatilhos do Pacto em Defesa do SUS. Lá na dimensão do Pacto em Defesa do SUS, o que é que as esferas de governo vão falar pra gente? Ó, segura essa. Eles vão defender os princípios basilares da criação do Sistema Único de Saúde na Constituição Federal.
Eles vão defender novamente o que a Constituição Federal fala, que saúde é um direito de todos e dever do Estado, que saúde é um direito de cidadania da população, então eles vão reforçar. O nome do documento, dessa dimensão, é Pacto em Defesa do SUS. Então, nós vamos defender os princípios constitucionais, nós vamos defender o que a Lei 8080 fala, 8142 fala. Ele diz que, nesse momento, o Pacto em Defesa do SUS precisa ter uma mobilização social. Mobilização, Micaela também já botou. Repolitização. Então, esses gatilhos são importantes para vocês. Princípios basilares da Constituição Federal sendo defendidos. Conceito de saúde, saúde como direito de cidadania foi defendido aqui. Mobilização social. Financiamento do Sistema Único de Saúde. Quando eu falo financiamento, defesa do SUS, eu preciso falar de dinheiro de financiamento do Sistema Único de Saúde naquele momento, em 2006. Tá? Quando eu perguntar em que ano eu estou em 2006. Nada de falar 2019. Nós estamos em 2006. Em 2006, lá no pacto, só existia uma base jurídica que falava sobre financiamento, que era a Emenda Constitucional 29 do ano 2000. Tranquilo? Aqui tá de boa, tá? Minha internet, corra. É o capeta aí atrapalhando, se estiver travando, viu? É porque eu vou falar as questões da sua prova. Aí começou a travar, é o capeta. Pode se ajoelhar aí, viu? Vou descer, tô brincando, viu? Se ajoelha aí porque é os espíritos interferindo. Bora lá. Então, se ele falar pacto em defesa do SUS, segura esses gatilhos. Esses gatilhos são importantes. Falou Emenda Constitucional 29 do ano 2000 para você. Qual foi a dimensão do Pacto pela Saúde que falou isso? Não tem nem o que piscar lá na hora da prova, não tem nem o que pensar. Os outros candidatos vão ficar assim, fosforilando, ó, carregando eternamente lá na hora da prova, e você vai olhar e vai dizer assim: Emenda Constitucional 29 do ano 2000 está dentro da dimensão do Pacto em Defesa do SUS. Morreu e acabou-se, tá? Aluno que pensa demais na hora da prova, fosforila. E o perfil de prova de vocês de amanhã é pay buff, ou sabe ou não sabe. Pensou um pouco mais, ó, carregou um pouco mais, morreu. Saiu fumaça um pouco mais, morreu, perdeu a questão. Porque você fica achando um monte de gabarito. Então isso aqui é treino. Lógico que lá no presencial, nos cursos, né, a longo prazo, a gente fala pra você bem direitinho o porquê disso. Mas aqui é outra vibe, é um aulão. E o aulão é isso aqui, ó. Tudo que eu conseguir absorver, funcione como uma esponja. Tudo que você conseguir absorver lá na hora da prova vai ser lucro, tá bom? Então a gente tem que ter dinâmicas diferentes. Por isso que eu tô correndo um pouco mais aqui, mas vai dar tudo certo. Depois da live você não vai nem se mexer demais, pra não balançar muita cor no seu juízo. Você vai ficar bem devagarzinho, vai pra sua prova bem devagarzinho, não se bate em ninguém, né? Não se empurra com ninguém e vai fazer tua prova e na hora vai dar tudo certo, viu? Vamos lá. Então, se eu falar da outra dimensão do pacto, que é o pacto em defesa, do pacto de gestão do SUS, pacto de gestão do SUS, nós vamos falar sobre as responsabilidades dos entes federados dentro da gestão do Sistema Único de Saúde. Então, nós vamos falar que o SUS a gestão do SUS será de forma descentralizada, de forma regionalizada, por meio dos instrumentos de gestão de planejamento em saúde. Tem que ter um plano de saúde para dizer como é que a gestão vai acontecer. Tem que ter um financiamento envolvido com isso. O financiamento, nós sabemos, né, do Sistema Único de Saúde é tripartite e solidário, tá? Então, isso tudo eu tenho que trazer à tona na hora da prova. E aí, ele possivelmente, pessoal, dentro do Pacto pela Saúde, ele vai perguntar qual é o instrumento de gestão que eu tenho que assinar para concordar com o Pacto pela Saúde. Então, o Pacto pela Saúde tem um instrumento de gestão. Quem arrisca dizer qual é o instrumento de gestão do Pacto pela Saúde? Qual é o instrumento de gestão do Pacto pela Saúde? Qual é o instrumento de gestão do Pacto pela Saúde? Que ele foi substituído hoje, 2011, pelo COAP. Meus alunos, olha aí. Ele é minha aluna. Qual é o instrumento de gestão que eu tenho que assinar? Eu, município, isso aqui tinha festa no município, viu, meu filho? Era banda no município, o Ministério da Saúde ia chegar lá no município, pessoal, junto com o Estado, para assinar. Era um evento na cidade. É chamado TCG, Termo de Compromisso de Gestão. Termo de compromisso de gestão vai cair na sua prova. Ele vai perguntar. Quem tá nessa live aqui estudando para a UFC, pode ter certeza que ele vai perguntar isso para você. Qual é o instrumento de gestão que eu assino quando eu concordo em cumprir as responsabilidades pactuadas
no Pacto pela Saúde, TCG, Termo de Compromisso de Gestão. Aí isso aqui vai ser um tiro no escuro, tá? Possivelmente para amanhã não vai cair não, mas eu tô com vontade de falar, eu vou falar porque o pessoal também que tá indeciso se vai fazer o online ou presencial comigo, vai perceber também o nível de profundidade que a gente faz, tá? Porque às vezes a gente compartilha as mensagens de vocês, pessoal, e eu recebo algumas mensagens do pessoal que não acredita, tá? Que são ainda os incrédulos. Os incrédulos não acreditam ainda que uma única professora possa dar todos os assuntos, né? Possa ministrar todos os assuntos. Eu, humildemente, e aí eu vou aproveitar que tem mais de 200 pessoas aqui para ficar registrado, eu vou até gravar, eu vou salvar essa live. Porque você vai colocar aqui, que não sou eu que vou falar, tá? Porque às vezes eu falo assim, não, realmente eu não sei de tudo, não. Mas eu me especializei em uma área que é para concurso. Então, assim, eu não sei de tudo, óbvio, mas eu sei de tudo que recai na sua prova, só que a pessoa acaba não acreditando muito. Eu vou deixar um momento aí para você melhorar aí os dedinhos e colocar, dizendo que sim, o direcionamento funciona. Se você já teve algum acréscimo nos seus estudos, na visão de estudo, como é que você organiza os seus estudos, enfim. Aproveita este momento aí para você falar, para que os incrédulos, eles consigam, né? Não sou eu falando, são vocês aí que estão falando, aí possivelmente eu bato um print quando alguém chegar para mim me questionando se realmente o direcionamento funciona, aí eu mostro só essas mensagens aí. Não, meus alunos, eles podem responder por mim, tá? Então bora lá. Então, se ele perguntar qual instrumento de gestão, é o Termo de Compromisso de Gestão, TCG. Na sua prova ele vai perguntar, anote, ele vai perguntar qual o mês que era assinado na época o TCG, qual o mês. Quando eu digo isso em sala de aula, o pessoal, não, pelo amor de Deus, eles não cobram este mês. Não cobra, pessoal. O examinador não quer a sua aprovação, né? O examinador quer que você erre a questão. Então, se ele perguntar para você qual mês que era assinado o TCG, em março, mês de março. Outra forma de escrever o mês de março para vocês na hora da prova, tá? Porque a gente tem que sinalizar isso também para vocês. Porque tem aluno que memoriza só mês de março. Março. Chega lá na hora da prova, o examinador fala assim, ó. O TCG era assinado no final do primeiro trimestre do ano. No final do primeiro trimestre do ano. O primeiro trimestre do ano é justamente o mês de março, tá? Cuidado com isso, é só a forma de escrever lá na hora da prova. Então aqui já vai o direcionamento das duas pegadinhas. Março ou o final do primeiro trimestre do respectivo ano. Tranquilo? No primeiro trimestre do respectivo ano. Tranquilo, gente? Então dá pra gente resolver agora as questões, ó. Ah, e também tem outra questão, chega. Tem um outro ponto também que ele pode perguntar para vocês, que são os blocos de financiamento do SUS, tá? Em 2006, mas daqui a pouco eu falo. Vamos resolver as questões, pelo amor de Deus. Primeira questão do nosso material, pega aí. Primeira questão. Primeira questão fala assim: o Pacto de Gestão do SUS, ou seja, ele está dividindo, ele está pegando uma dimensão, está constituído por um conjunto de compromissos sanitários. Pessoal, no dia da prova, essa leitura, quando eu estou lendo com direcionamento, eu tenho que grifar, eu tenho que pegar a caneta e grifar. Pacto de gestão, ele está falando de pacto de gestão. E automaticamente o seu cérebro vai sinalizar para você assim, ó, compromissos sanitários. Compromissos sanitários me remete a que tipo de dimensão do pacto? É o pacto de gestão, que ele fala assim, o pacto de gestão está constituído por um conjunto de compromissos sanitários expressos em objetivos, de processos e resultados e derivados da análise da situação de saúde do país e das prioridades definidas pelos governos federal, estaduais e municipais. Eu tenho certeza que na hora da prova, compromissos sanitários basicamente abraça você, ele salta aos seus olhos na hora que você está lendo. E quando ele falou prioridades, também saltou aos seus olhos e você viu assim, opa, compromissos sanitários e prioridades não foi definida na dimensão do pacto de gestão, e sim o pacto pela vida. Então a primeira questão é o item B, tá? E o examinador de vocês faz a mesma pegada. Não tem muita criatividade em mudar a questão, não. Ele continua nessa pegada. Então, se eu ficar ligada, viva lá na hora da prova, que ele vai fazer esses trocadilhos, a gente consegue se antecipar. Então, primeira questão, item B. Segunda questão é um enunciado gigantesco, mas eu vou lá pro finalzinho, que é o comando da questão. Lá na segunda questão, no finalzinho, ele fala assim, ó. São 6 prioridades pactuadas no Pacto pela Vida,
Com relação a uma das 6 prioridades, marque o item errado, aquilo que não é prioridade. Lembramos das 6 prioridades? Saúde do idoso. Deixa eu até olhar aqui pra gente não confundir as nomenclaturas. Saúde do idoso, controle do câncer de colo de útero e de mama, redução da mortalidade infantil e materna, a questão do fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endêmicas, como dengue, malária, influenza, hanseníase e tuberculose, promoção da saúde e fortalecimento da atenção básica. E aqui ele está perguntando para vocês aquilo que não é uma prioridade. E rapidamente você bateu o olho e viu que o item D, recuperação da saúde, não é uma prioridade definida aqui no documento. Então, gabarito da segunda, D. A terceira eu já fiz, não foi assim? A terceira questão é hipertensão, que não está contemplado nas doenças lá emergentes e endêmicas. A quarta questão fala o seguinte: o pacto de gestão do SUS, grifa, o pacto de gestão do SUS envolve ações concretas e articuladas pelas 3 instâncias federativas no sentido de reforçar o SUS como uma política de Estado mais do que uma política de governos. E de defender, olha o nome, ó, e de defender vigorosamente os princípios basilares dessa política pública inscritos na Constituição Federal. Pessoal, funciona ou não funciona os gatilhos? Eu acabei de dar os gatilhos para vocês. Vocês devem ter olhado agora. Pacto de gestão, princípios basilares da Constituição Federal. Princípios basilares da Constituição Federal está contemplado no Pacto em Defesa do SUS e não no Pacto de Gestão. Todas essas questões aqui que são certo ou errado foram retiradas de certames do CESP, tá? Às vezes o pessoal acha que a gente está fazendo aqui uma transmissão, um aulão aqui gratuito e vai pegar só questão ralézinha, né? Não, aqui eu tô pegando do meu banco de questões de concursos recentes, questões inéditas também, que foi eu que elaborei, e essas questões certo ou errado aqui é CESP, pessoal. Tô nivelando vocês por cima, tá? Então, gabarito da 4, B. Questão de número 5 fala o seguinte. Questão de número 5 fala o seguinte. O Pacto de Gestão do SUS, grifa, o Pacto de Gestão do SUS estabelece as responsabilidades claras de cada ente federado, de forma a diminuir as competências concorrentes. Grifa isso, ó, de forma a diminuir as competências concorrentes e a tornar mais claro quem deve fazer o quê, contribuindo assim para o fortalecimento da gestão compartilhada e solidária no SUS. Que dimensão é essa? É justamente a dimensão de gestão do Sistema Único de Saúde. A gestão é solidária. A questão da direção, ela é única, lá no artigo 98. Mas quando eu falo de construir uma gestão fortalecida, construir uma gestão realmente que se comunica a todos os entes federados, ela é compartilhada e solidária. O financiamento é tripartite e solidário do Sistema Único de Saúde. Então, aqui a questão de número 5 está corretíssima, né? A correspondência aqui do Pacto pela Saúde é justamente essa: diminuir as responsabilidades concorrentes e tornar claro o que é competência do município, o que é competência do Estado, o que é competência da União dentro da consolidação do Sistema Único de Saúde, beleza? O pessoal tá perguntando onde é que estão as questões, tá? Lá no link dos stories, tem 2 links. Tem um que eu coloquei só uma imagem e tem outro que é um vídeo eu pedindo pra você arrastar pra cima, tá? Lá pra vocês fazerem o download, beleza? Então a questão de número 5, gabarito A. A 6ª eu fiz, né, que é o gabarito B, ou eu não fiz? Agora eu esqueci. Eu dei o gabarito e não resolvi, não foi? Desorientando. Vamos lá. Questão de número 6 fala o seguinte: o planejamento da saúde deve ser feito por cada ente de forma separada, pessoal. Planejamento em saúde, grife que nem uma tatuagem. Bote que nem uma tatuagem no seu juízo. Planejamento em saúde é integrado. Planejamento em saúde é integrado. Todos os entes federados têm que fazer o seu plano de saúde, mas é integrado, porque qual é a sequência de um planejamento de saúde? Ascendente. Então, o Estado ele só consegue fazer o planejamento de saúde dele depois que ele recebe todos os planos municipais de saúde. A União só consegue fazer o Plano Nacional de Saúde quando ela recebe os planejamentos, os planos estaduais de saúde. Tranquilo? Então, gabarito da 6, item B, está errado. Então vamos lá, gabarito das 6 questões de legislação do Sistema Único de Saúde. A primeira, B. Segunda, D. D de dado. D de Deus me ajude. Terceira, E. 4, B. 5, A. E 6, B. Tranquilo? Então vai ficar aqui salvo a live. E aí vocês podem conferir novamente. Pronto.
Pessoal do modular é muito mais tranquilo, né, pra vocês, porque vocês já assistiram essa aula em outra velocidade, vocês conseguem fazer uma assimilação. Pessoal, quem vai fazer as provas dessa parte de legislação do SUS, deixa eu só dar os gatilhos aqui. Veja a iniciativa privada, a participação da iniciativa privada no Sistema Único de Saúde, tanto lá na Constituição Federal como na Lei 8080, e veja também no Decreto 7508, tá? Tô apostando muito amanhã, você que vai fazer a prova, tanto do Eusébio como de Sobral, pode ter uma questão que versa sobre a matéria da participação da iniciativa privada no Sistema Único de Saúde. Tranquilo? Então, essa questão eu acredito que a maioria vai acertar, que é uma questão fácil, mas eu estou aqui apostando as minhas fichas em planejamento em saúde e impacto. E o Pacto pela Saúde, se você segurar isso que a gente falou hoje, agora, eu acredito muito que você vai conseguir resolver as questões na maior tranquilidade. Tranquilo? Então, deixa eu prosseguir, que eu já vou quase finalizar essa live, porque eu tenho mais questões também sobre específica de enfermagem. Alguma dúvida, eu vou abrir aqui 5 minutinhos para vocês perguntarem alguma coisa referente à legislação do Sistema Único de Saúde. Perguntem. Porque senão eu posso passar logo diretamente para específica. Vai cair pacto, gente. Vai cair pacto pela saúde, pode ter certeza, tá? O examinador de vocês sabe que a maioria não estudou. Tô registrando aqui a nossa live. Vamos lá. Ramos, fala rapidamente sobre o pacto. Eu comecei a live falando sobre o pacto, tá? Então eu vou deixar salvo, aí vocês podem voltar por lá. Pra gente não perder tempo, tá? Como vai ficar salvo, vocês voltam lá. Gabarito das 6, B de bola. B de bola. Gente, Decreto 7508, eu aposto muito na parte de planejamento e saúde. Aposto muito no artigo 2º. A banca de vocês de amanhã, ele pode cobrar o artigo 2º do Decreto 7508, que é uma região de saúde, que é um mapa da saúde, que é uma porta de entrada, tá? Então, eles podem sim contemplar isso pra vocês. Foi? Foi pra conta? Então, vamos começar agora. Quero agradecer o pessoal que é Nutri, assistente social, psicólogo, que ficaram agora nesse começo da live, certo? E agora eu vou começar a questão de número 7 até a 20ª, sobre específicas de enfermagem. E aí, dentro do tópico de específica de enfermagem, eu grifei algumas questões que são certas, né? São figurinhas carimbadas que você precisa acertar essas questões. Precisa. Professor, olha a pressão, né? Professor, olha a pressão, eu tenho que acertar essas questões. Gente, uma das coisas que eu prezo muito é a sinceridade, é a honestidade. Se eu vou para uma prova e erro uma questão de código de ética, de lei do exercício profissional, uma questão básica de biossegurança, uma questão básica de puericultura, uma questão sobre... Deixa eu ver aqui quais foram os assuntos que eu coloquei. Resolução 358 de 2009, que fala das... A Nutri, muito obrigada. Também adorei a sua presença aqui. A questão de... Cadê que foi que eu coloquei, meu Deus do céu? A questão de dimensionamento profissional. São questões, pessoal, que, sinceramente, se eu vou para uma prova e erro uma questão de fases, etapas do processo de enfermagem, pode ter certeza, aquela questão é uma questão fácil, e se eu errar uma questão fácil, eu vou ser atropelada pelos outros candidatos, porque os outros candidatos vão acertar essa questão, beleza? Quando a gente está trabalhando com uma questão um pouco mais elaborada, uma questão mais difícil, um assunto que os candidatos não gostam tanto, aí sim eu acerto uma questão dessa, eu sei que eu estou me diferenciando no game. Aí, Eric, então agora eu vou estudar só as questões difíceis, eu vou estudar só os assuntos difíceis, não faça isso. Porque eu posso arriscar que 60% da sua prova ela é elaborada só com questões fáceis. Questões que tem probabilidade de todo mundo acertar. E se você menosprezar esses 60% das questões fáceis, pode ser que você não entre na lista dos aprovados. Então, a gente tem que ter uma estratégia, tá? Uma estratégia de construir muito bem a nossa base para dar sustentação para vocês conseguirem fazer questões um pouco mais elaboradas, um pouco mais difíceis. Então, essa parte da estratégia é algo que a gente vai elaborando com vocês ao longo das aulas, tanto no presencial como no online, a gente compartilha isso com vocês, tranquilo? Então eu tô morrendo de saudade dos meus alunos do modular, nós fizemos uma pausa estratégica para
descansar, para refazer nossa FUC, alinhar nossa FUC, porque agora a gente vai começar específica de enfermagem no modular, e a muvuca agora, viu, o baque agora é rocheira, viu, é puxado. Mas eu tenho certeza que a gente vai gabaritar todas as questões da sua prova, beleza? Então bora lá. Questão de número 7 fala sobre a Lei 7498, que é um assunto que quando o candidato vê, ele diz assim, ó, Lei 7498, eu já sei a Lei 7498, aí ele lê de qualquer jeito lá na hora da prova, estudando lei de qualquer jeito, é a questão que surpreende vocês. Então, a Lei 7498 é fácil? É. Só que quando a gente fala de 7498 em concurso, cuidado, que você pode cair nas pegadinhas e pode ser aquela questão que você nunca mais vai esquecer, né? De tão traumatizado que você pode ficar, tá? Chega, já vai fazer 1 hora que eu tô aqui, pessoal, pelo amor de Deus. Então, vamos para a questão de número 7. A Lei 7498, do dia 25 de junho de 86, dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem. Lá no artigo 1º, pode-se identificar que é livre o exercício da enfermagem em todo o território nacional, desde que observadas as disposições dessa lei, que em seu artigo 11 trata que o enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe privativamente. Pessoal, se tem um artigo que despenca em prova, é o artigo 11 da 7498. Érica, eu vou para a prova amanhã. Minha filha, pelo amor de Deus, vá sabendo as nossas atribuições privativas, porque despenca em prova. E lembrando que atividades privativas do enfermeiro não podem ser delegadas, tá? Pela Lei 7498, a gente não pode delegar as nossas atividades as privativas. Então, ele coloca assim pra gente, ó, vamos analisar 5 itens e ver se é uma atividade privativa ou não do enfermeiro enquanto 7498. Primeiro item fala o seguinte: organização e direção dos serviços de enfermagem e médicos e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desse serviço. Gente, a organização e direção dos serviços de enfermagem e médicos é privativo nosso? Não é privativo nosso. Organização e direção dos serviços de enfermagem. Tá errado o item 1. No dia da prova, você vai ter certeza que o item 1 está errado, não é assim? Eu já vou olhar os itens e eu consigo aqui claramente, ó, vou até grifar, vou fazer até do jeito que eu faço em prova. Eu vou grifar o item 1 e o item B, o item A e o item B e vou dizer assim, ó, eu não posso marcar o item A e o item B, tá? Você tá acompanhando aí que o item 1 está errado. Pessoal, a prova foi feita para ser riscada, você tem que riscar a sua prova sinalizando no seu cérebro que o item 1 está errado, por conta da palavra médico, beleza? Item 2. Cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas é privativo do enfermeiro? Sim, está corretíssimo. Essa daqui despenca em prova, hein? Tomada de decisão imediata é privativo do enfermeiro dentro da equipe de enfermagem. Então, item 2 está correto. Item 3. Planejamento, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde. 3. Planejamento, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde não está elencado como atividade privativa do enfermeiro, e sim como atividade enquanto integrante da equipe, tá? Item 4. Direção do órgão de enfermagem, integrante da estrutura básica da instituição de saúde, seja pública ou privada, e chefia de serviços de unidades de enfermagem. Direção de órgão de enfermagem, chefia de serviços de enfermagem é tudo privativo nosso, enquanto enfermeiro, beleza? Ele tá botando direção, eu tô acompanhando aqui as meninas. Direção do órgão de enfermagem, chefia dos serviços de enfermagem, é privativo do enfermeiro. Aí o item 5, consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem, só enfermeiro pode fazer isso, tá? Então, quais foram os itens que estão corretos? O item 2, o item 4 e o item 5. Qual o item que fala isso pra gente? O item D de dado. Item D de dado. Questão tranquila pra gente se aquecer, tá? Uma questão de boa, que pode aparecer com certeza. É a primeira questão de específica pra vocês de enfermagem. É uma questão que ninguém erra. Se você errar, pode ter certeza que a gente vai ter que correr atrás lá das outras questões para se diferenciar. Por que eu falo isso? Porque é estratégia de jogo. Você não pode errar um tipo de questão dessa da 7498. Lá na 8ª questão, é um clássico de prova. Um clássico perguntar sobre imperícia, imprudência e negligência para vocês, tá? O que é negligência de forma bem acertada aqui para vocês, né? De forma bem direcionada.
Negligência, pessoal, é omissão. Eu ser omissa. Eu tinha que fazer algo e eu não fiz, beleza? Era responsabilidade minha fazer alguma coisa e eu deixei de fazer. Eu fui omissa. Toda vida que ele descreveu uma situação hipotética para você de omissão, tá acontecendo negligência. Imprudência tem a ver com agir de forma precipitada. Eu faço, mas faço errado, beleza? Então, imprudência é fazer, mas fazer errado, beleza? E imprudência e imperícia. Imperícia é quando eu não tenho respaldo ético legal para aquela determinada ação. Tranquilo? Então vamos lá. Nada de ficar olhando conceito filosófico do que é negligência, imprudência e imperícia. Não precisa, você não vai apresentar um seminário no dia da sua prova. Eu tenho que saber o conceito completo e tal. Até para uma prova discursiva, se você for com esse gancho, dá para você desenrolar, porque a gente vê a autenticidade na resposta do candidato. Então, lógico que você não vai botar numa prova discursiva. Negligência, omissão. Se eu escrever um negócio desse, aí eu, como examinadora, vou dizer, sim, minha filha, desenvolva um pouco mais, né? Mas se você sabe que negligência é omissão, dá para, com as suas próprias palavras, lá numa prova do Sarah Kubitschek, por exemplo, desenrolar um parágrafo, citar situações onde é minha responsabilidade enquanto enfermeira e não fazer, né, ser negligente. Então, na hora que a gente fala negligência, omissão. Imprudência, agir de forma precipitada. Agir de forma precipitada, fazer, mas fazer errado, beleza? Então, envolve uma ação já. Então, imprudência é diferente de negligência, porque negligência não tem ação. Imprudência tem ação, mas a gente faz erradamente. Tá certo isso? Falar erradamente, por um momento eu fiquei na dúvida se essa palavra tem. Faz parte. E imperícia é quando eu não tenho respaldo ético legal para fazer aquela determinada situação. Pessoal, só com esse gatilho, vamos ler a questão de número 8 e o negócio vai clarear. Questão de número 8. Questão de número 8 fala o seguinte. Eu já abro para as perguntas. Um paciente estava recebendo medicamento por catéter central de inserção periférica. Um direcionamento para vocês. Toda vida que você estiver lendo o enunciado da questão, não se envolva com o enunciado da questão, que é, eu vou florear aqui as historinhas. Não faça isso. Leia o que o examinador está colocando para você, está segurando na sua mão. Então, ele está dizendo assim, um paciente estava recebendo medicamento por catéter central de inserção periférica, PIC, que havia sido instalada pelo enfermeiro do plantão diurno. Houve perda do catéter durante o plantão noturno. E o técnico de enfermagem, que era experiente e trabalhava no hospital há 15 anos, resolveu reintroduzir o catéter para dar continuidade à administração dos medicamentos prescritos. Entretanto, houve intercorrência durante a passagem do catéter e o paciente apresentou parada cardiorrespiratória, evoluindo para o óbito. Após a averiguação dos fatos e considerando os aspectos éticos, o técnico de enfermagem cometeu o quê? Nada de se envolver com a questão, hein? Aqui, ó, primeira coisa que eu tenho que olhar para essa questão. O técnico de enfermagem fez uma determinada ação, foi assim, ele reintroduziu o catéter. Aí eu já consigo descartar a historinha da negligência. Você concorda comigo? Negligência não pode ser marcada. Aí eu vou ficar com as duas situações que tem geralmente a ação envolvida. O fazer e o fazer errado e o fazer sem respaldo ético legal. O sem fazer o respaldo ético legal é que o seu examinador queria que você soubesse que dentro da equipe de enfermagem a passagem de PIC é privativa nossa enquanto enfermeiro. A passagem de PIC é privativa do enfermeiro dentro da equipe de enfermagem. Então, se nós estamos falando que é privativo do enfermeiro, esse técnico de enfermagem cometeu uma imperícia. Ele não tem respaldo ético legal para fazer aquela determinada ação. Chega? O Instagram tá me avisando aqui que eu tenho 1 minuto para finalizar essa live. Então, deixa eu dar o gabarito aqui da oitava para eu conseguir finalizar a live e salvar tudo bem direitinho, tá? Não se envolva com a questão, né? Não se envolva emocionalmente com a questão, porque senão, ó, toda vez que a gente se envolve emocionalmente, né? Não dá certo, não dá certo. Então, aqui a questão de número 8, gabarito, o técnico de enfermagem cometeu uma imperícia. Grava isso, grava o gancho de não ter respaldo ético legal. Então, eu vou finalizar a live agora e segura aí, viu? Eu volto no próximo bloco. Eu volto na próxima live. Volto já, volto já. Boa noite.
Voltamos para o segundo bloco de correção das nossas questões. Boa noite, vou aguardar o pessoal voltar, foco total. Voltamos, pessoal, para o nosso segundo bloco. Ó, tô pegando jeito, hein? Voltamos para o segundo, depois dos comerciais, foi curtinho, rapidinho. Voltando aí, deixa o pessoal voltar pra gente começar aqui a discussão. Bora, já são 9h10, pessoal? Salvei, deixei aqui compartilhada, tá? Faço só doce, dizendo que eu não vou salvar, mas eu salvei. Quem tá perguntando, pessoal, ó, o pessoal que viu eu vi umas mensagens agora no inbox, quem tá perguntando, em breve a gente vai disponibilizar a venda com um bônus maravilhoso, a nossa apostila do modular da parte específica, ou da parte de SUS, tá? E deixa eu mostrar aqui em primeira mão, o pessoal que tá entrando aí, primeira mão, eu não tenho nem capa ainda, a apostila do modular da específica de enfermagem. Olha só, aumentei a apostila. Aqui é só o que você precisa ler, só, pouca coisa. Mas tá bem focada mesmo, tá? Resumida a essência da minha FUC. Muita coisa a gente complementa no presencial, né? Eu falo muito mais no presencial. Mas a apostila do modular tá linda, eu estou apaixonada. Dia 4 a gente começa a turma da terça e da quinta. E dia 8 eu começo a turma do sábado, né? Vou voltar e você vai receber essa lindinha aqui, ó. Mais de 300 páginas de puro direcionamento. Pense, olha a diferença. Eu disse, ó, pros meninos, SUS é um parque de diversão, a apostila de SUS. Porque não dá pra botar muita coisa, porque tem um monte de coisa pra gente saber, memorizar, né? Não dá pra gente ficar floreando. Aí olha a apostila de SUS e olha a apostila de específico. Vai dar certo, viu, pessoal? O pessoal toma um susto quando recebe esse material. Então bora lá. Então, em breve, a gente também vai ter novidade de divulgação de material. Vocês esperem bastante e a gente vai atender sim, tá? A gente vai atender essa demanda de vocês. Então, bora lá. Voltando. Deu tempo pro pessoal aqui entrar. As questões da prova de vocês estão nesse material. Tá lá na aula presencial do modular, tá dentro dos simulados, tá dentro da nossa estratégia, tá dentro dessa apostila, certeza. Tanto é que a primeira coisa que eu digo pros meninos quando recebem a apostila é que tem que fazer um seguro pra apostila. O bem mais precioso de vocês é a apostila, pessoal. Então, se perdeu uma caneta, beleza. Mas perdeu uma apostila no final do curso, depois que você grudou um monte de post-it, você botou um monte de direcionamento, tem que ter um seguro para a apostila. O bem mais precioso da gente é a apostila, tá? Então, bora lá. Vamos para a questão de número 8, tá? Questão de número 8. Voado. Oliveira 2018. Vulgo eu. Fui eu que fiz essa questão, tá? Então, Oliveira 2018 foi eu que elaborei essa questão. Eu digo o seguinte na questão de número 9. Sobre o capítulo de infrações e penalidades, eu vou entrar em código de enfermagem. Pessoal, código de enfermagem, código de ética de enfermagem. Certeza pode cair uma questão para vocês sobre as infrações e as penalidades, tá? Deixa eu parar aqui. As meninas estão perguntando da apostila, né, gente? Gente, eu relutei muito em relação à apostila, porque a apostila ela é uma parte de um todo, tá? Ela é parte de uma estratégia. Mas, como eu recebo diariamente denúncias, tá? De que, lá na Xerox, não sei das quantas, tem a apostila. Inclusive, eu já recebi mensagens de donos de Xerox, que depois que souberam que a gente acionou judicialmente, né? Porque é assim, gente, eu não vou lá fazer barraco, não. Como é que eu resolvo? Tem alguém me caluniando, tem alguém fazendo alguma coisa com o meu nome, né? Que envolve uma marca, que é o Aperfeiçoar a Saúde. Eu já não resolvo mais com a pessoa, que a pessoa já tá errada. Eu não vou mais conversar. Hoje a gente tem um advogado só para resolver essas nuances. E a gente conta muito com a ajuda de vocês, porque vocês falam: olha, professora, a sua apostila não está sendo comercializada, você não está vendendo, e lá na Xerox tal, no bairro tal, na faculdade tal, ela está sendo comercializada. Eu aciono o jurídico, a gente aciona aqui o nosso suporte, e aí a gente vai pedir direitos autorais. Eu peço mesmo, mas eu passei a noite tudo sem dormir elaborando essas coisas, aí a pessoa vai ganhar dinheiro desse jeito, sem nem compartilhar uma comissão comigo, né? Então, assim, vocês me ajudam muito nisso. Então, por isso que eu vou abrir a venda, sim, as apostilas, para você comprar diretamente por mim,
Porque, né, eu brinco com os meninos, tem que comprar os bem casados do casamento e tem que comprar as fraldas do Amor e do Luan, que são os gêmeos. São os gêmeos que eu ainda vou ter, tá? São os meninos que eu vou ter. Então a gente tem que, né? Com certeza eu conto com a colaboração de vocês e eu sei que vocês não vão xerocar, vocês vão esperar a gente divulgar para comprar honestamente. Até porque mamãe ora também a Deus, para Deus fazer justiça para aqueles que fizeram, né? O plágio, que fizeram as cópias. Olha, reza a lenda que quem faz xerox da apostila sem ser né, sem comprar diretamente comigo, não passa em concurso. E não sou eu que estou dizendo, é a mamãe. É a minha mãe que disse assim, Deus é justo, e se a pessoa já está começando a fazer as coisas erradas, não vai dar certo ela passar. Não é jogando, não é, pelo amor de Deus, não é jogando, sei nem como é que fala, jogando praga, é? Pelo amor de Deus, não, a minha mãe tem o nome de vocês na Bíblia, dentro da Bíblia para orar por vocês, tá? Então bora lá. A minha aposta para vocês é infrações e penalidades do Código de Ética, que sempre cai, tá? Então ele fala assim, item 1, questão de número 9. Para a graduação da penalidade respectiva imposição, considera-se a infração, a gravidade da infração, as circunstâncias agravantes, aquilo que vai aumentar a minha penalidade, né? A atenuantes, aquilo que vai apaziguar, né? Que vai diminuir a minha infração, o dano causado e o resultado e os antecedentes do infrator. Está correto, hein? Ó, vamos lá de novo. Para a graduação da penalidade respectiva imposição, nós vamos considerar o quê? Esse item 1 pode ser a questão da sua prova de amanhã, tá? Esse item 1 pode ser justamente a questão de amanhã, que ele vai perguntar para você. Para a graduação da penalidade respectiva imposição, considera-se a gravidade da infração, as circunstâncias agravantes e atenuantes, o dano causado e o resultado, os antecedentes do infrator. Na da prova ele vai dizer que a gente considera também a idade do infrator, e a gente não considera, tá? A gente não considera a idade, a gente considera os antecedentes do infrator. O profissional de saúde, nós temos, né, enquanto enfermeiros, um prontuário profissional que fica lá no Corém, no nosso respectivo Corém. E dentro desse prontuário é registrado tudo. Então a gente vai avaliar se você já pegou, já teve alguma infração, se você já respondeu por alguma infração. E isso tudo soma-se na aplicação da infração subsequente. Então item 1 está correto. Item 2. As infrações serão consideradas leves, moderadas. Isso aqui vai cair, pessoal. Leve, moderada, grave, gravíssima e seríssima. Segundo a natureza do ato e as circunstâncias de cada caso. Pessoal, o Código de Enfermagem, o Código de Ética de Enfermagem tem as infrações leves, moderadas, é a novidade, né, do Código de Ética de 2017, as graves e as gravíssimas, mas as seríssimas eu desconsidero, viu? Eu desconheço. Então, seríssimas está errado, item 2 está errado só por seríssimas. Aí, o que é que foi acrescentado de infração em 2017? As moderadas, que não tinham, tá? Aí, vamos lá, item 2 está falso. Item 3, ele vai definir para você as infrações. Ó. Item 3 fala assim, são consideradas infrações leves as que ofendam a integridade física, mental ou moral de qualquer pessoa, sem causar, grifa isso, sem causar debilidade, ou aquelas que venham a difamar organizações da categoria ou instituições ou ainda que causem danos patrimoniais ou financeiros. Está corretíssimo. Está corretíssima a definição de infração leve. Eu já coloquei correto para você segurar esse gatilho e levar para a sua prova. Então, quais são os gatilhos das infrações leves? As que ofendem a integridade física, mental ou moral, sem causar debilidade. Sem causar debilidade, tá? Item 4. São consideradas infrações moderadas as que provoquem debilidade, grifa, debilidade temporária de membro, sentido ou função na pessoa, ou ainda as que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros. Então, a definição de infrações moderadas são aquelas que provocam debilidade temporária, de sentido ou função na pessoa, ainda as que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros. Pessoal, você tá lendo isso aqui, amanhã vai cair na sua prova, você vai reconhecer o direcionamento aqui que a gente está dando para você, beleza? Então, item 4 está correto. Item 5, são consideradas infrações graves, definição de infração grave, as que provoquem, grifa, perigo de vida, as que provoquem perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função, dano moral irremediável na pessoa, ainda as que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros.
Qual o gancho que você tem que grifar aqui, ó? Das infrações graves, aquelas que causam perigo de vida, ou perigo de morte, perdão, perigo de morte, debilidade permanente do membro. Basta segurar esses dois gatilhos. Tá certo o item 5. E o item 6, são consideradas infrações gravíssimas, as que provoquem morte. As que provoquem morte, debilidade permanente do membro, sentido ou função, dano moral irremediável na pessoa. Tranquilo? Aí o comando da questão é agora. Qual é o comando da questão aí, da questão de número 9? Diga aí pra mim. Qual o comando da questão? Ele pergunta isso aqui pra você. Quantos itens estão incorretos? Cuidado, eu tô perguntando aqui pra você quantos itens estão errados. Aqui na questão de número 9, apenas o item 2 está errado. Então, apenas um item está errado. Qual o gabarito que fala apenas um item está errado? Item A. Tranquilo? Cuidado com o comando da questão. Cuidado com o comando da questão. Tranquilo, pessoal? Posso seguir? Tô apostando muito aqui com vocês a classificação das infrações, tá? Questão de número 10, ele vai perguntar para vocês as etapas do processo de enfermagem. Nós temos uma base jurídica, que é a resolução do COFEN, a 358 de 2009, que fala sobre as etapas do processo de enfermagem. Questão aqui mamão com açúcar para vocês, mas cai questão fácil. E aí ele vai perguntar quais são as etapas do processo de enfermagem. Qual item que fala? Coleta de dados, diagnóstico de enfermagem como etapas do processo de enfermagem. Planejamento de enfermagem, implementação e avaliação, que são as etapas do nosso processo de enfermagem, que é o nosso instrumento metodológico. É o item A. O que é que eu quero chamar a atenção para vocês? De todas essas etapas que estão citadas, coleta de dados, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação, existe uma que é privativa do enfermeiro, que só o enfermeiro pode realizar. Das etapas coleta, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação, o que é privativo do enfermeiro? O diagnóstico de enfermagem, tá? Diagnóstico de enfermagem, atividade privativa do enfermeiro, conforme a 7498, a lei 7498 de 86. Então, gabarito da 10ª, item A. No final, eu dou o gabarito de tudo para vocês que entraram depois, beleza? Questão de número 11, pode botar. É essa. Gente, quais são as infrações? Quais são as infrações que eu, enfermeiro, que você, enfermeiro, você, integrante da equipe de enfermagem, está susceptível de receber? Na ordem, por gentileza. Nós estamos susceptíveis de receber que tipos de penalidade? Advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício profissional e cassação, não é assim? Na ordem. As 4 primeiras aqui, ó, advertência verbal, multa, censura e suspensão, quem aplica é o COREN, Conselho Regional de Enfermagem. E a penalidade cassação, quem aplica é o COFEN. Aqui na questão, ele vai perguntar para vocês a definição, ó, vou ler a questão de número 11. No Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, seu artigo 118, eu tô segurando na sua mão e dizendo aqui, ó, meu filho, eu quero que você lembre o artigo 118 do Código, que trata das penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem. Apresentam-se as formas de punição aos profissionais que incorrem em atos e condutas erradas. Dentre elas, destaca-se a censura. Qual é a definição de censura? Item A. Censura seria o pagamento de 1 a 10 vezes o valor da anuidade da categoria profissional a qual pertence o infrator em vigor no ato do pagamento. Isso aqui não é censura, isso aqui é advertência verbal, tá? Advertência verbal de 1 a 10 vezes o valor da anuidade da categoria a qual eu pertenço. B. Admoestação, isso aqui é multa. Fosforilando. Isso aqui que eu tô falando, item A, pagamento de 1 a 10 vezes o valor da anuidade da categoria profissional, é multa, é a multa. Meu povo, 10 horas, quase 10 horas da noite, né, do sábado. Relevem aí, tá? B, a admoestação ao infrator de forma reservada, grifa isso, reservada, a qual será registrada no prontuário do mesmo na presença de 2 testemunhas. Isso aqui agora é a definição de advertência verbal. Então, a advertência verbal, o que é admoestar é chamar a atenção do infrator. Vou chamar a atenção do infrator e tem que ser de forma reservada. Na prova, ele diz que vai ser publicizada essa advertência verbal e não é. Ela não é advertência verbal publicizada. É de forma reservada. Item C. Proibição do exercício profissional por um período não superior a 29 dias, sendo divulgado nas publicações oficiais dos conselhos jornais de grande circulação e comunicado aos órgãos empregadores. Pessoal,
Essa definição do item C, ela está se referindo à suspensão. Só que a suspensão profissional, né, do nosso exercício profissional, em 2017, ela modificou. Ela passou até 29 dias para até 90 dias. 90 dias. E a questão, o comando da questão está perguntando a definição de censura. Eu ainda não achei a definição de censura. O item C está definindo suspensão. Só que a suspensão agora, eu posso ser suspensa profissionalmente até 90 dias. E quando eu sou suspensa profissionalmente, quem aplica essa penalidade é o COREM, é o Conselho Regional de Enfermagem. Quando ele está aplicando essa penalidade em mim, o COREM, ele pede, ele confisca, ele fica com a minha carteira profissional. Porque durante esse até 90 dias que eu fui suspensa, eu não posso exercer a enfermagem, tá? Aí lá vocês perguntam muito, tem questões que perguntam, Érica exerce a enfermagem como docente. E ela foi penalizada com a suspensão por até 90 dias, eu não posso dar aula. Se eu for suspensa profissionalmente, até 90 dias, enquanto enfermagem, enquanto enfermeira, eu não posso exercer. A gente até brinca, né? Nesses 90 dias, tu não pode exercer a enfermagem se tu estiver suspenso. O que é que eu vou fazer, professora? Vender miçanga. A gente vai ter que vender miçanga até passar os 90 dias lá da suspensão, tá? Pra ficar aí gravado pra você. Então aqui o item C tá errado, porque não são 29 dias, são até 90 dias agora. E não atende ao comando da questão, porque eu tô pedindo a definição de censura. Item D. Censura seria a repreensão que será divulgada nas publicações do Conselho Federal e Regional de Enfermagem e em jornais de grande circulação. Bingo! É o gabarito da questão de número 11. É a definição de censura, a repreensão do profissional. E o item E, ele diz assim: perda do direito ao exercício de enfermagem, que será divulgado nas publicações dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem em jornais de grande circulação. Aqui é a definição de cassação. Só que agora, em 2017, no novo Código de Ética, ele falou que um profissional pode ser cassado até 30 anos. Até 30 anos, tranquilo? Então, coloque esse acréscimo aí, coloque essa informação. Cassação, profissional de enfermagem pode ser cassado até 30 anos. Quem vai definir se é 15 anos, 20 anos, 30 anos? Quem aplica a penalidade? Quem aplica a penalidade é o COFEM, tranquilo? Então, a questão de número 11, gabarito D. D de Deus. Questão de número 12. Pessoal, questão de número 12 sobre segurança do paciente de forma bem objetiva. Deixa eu fazer essa pergunta para vocês, porque eu acredito que foi essa questão que pode ter impedido vocês de gabaritar esse material. Eu conheço muito bem os meus alunos e eu sei que vocês gabaritaram essas questões. Mas aqui deve ter gerado algum tipo de dúvida para vocês, foi a 12. Que a 12 fala sobre os desafios, desafio global da segurança do paciente. Beber água. Eu vou repetir o gabarito para vocês no final, tá? Então, a questão de número 12 fala o seguinte: a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente foi criada pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, em 2004. E a cada 2 anos é formulado um desafio global para a segurança do paciente. Lógico que essa questão ela é um nível um pouco mais elevado, porque é a Fundação Carlos Chagas. Mas aqui eu não tô brincando com vocês. Aqui a gente tá 9h30 da noite aqui estudando sério. E aí ele diz assim: o segundo desafio é referente ao quê? Nós temos 3 desafios, tá bom? Nós, até o presente momento, até o ano de 2016, 2017, a gente só tem 3 desafios instituídos aqui pela Organização Mundial de Saúde. Desafio global para a segurança do paciente. Primeiro desafio foi sobre higienização das mãos. Higienização das mãos. E lá do pessoal de Sobral, eu acredito muito, segurança do paciente é bem forte lá. Eu conheço as meninas de lá que fazem segurança do paciente. E pode ser que seja uma questão presente para vocês, tá? E aí ele coloca que o primeiro desafio é a higienização das mãos, o segundo desafio global é sobre cirurgias seguras, e um dos erros prioritários que acontece sobre cirurgias é erro de lateralidade. O paciente entra para amputar a perna direita e sair com a perna esquerda amputada, tá? Erro de lateralidade acontece muito. Então, se ele perguntar para vocês os 3 desafios, o primeiro, higienização das mãos, que a gente tem uma baixa adesão ainda de higienização das mãos por parte dos profissionais. Nós temos o segundo desafio global sobre cirurgias seguras e o terceiro desafio que foi instituído agora, em 2016, 2017, é sobre medicação segura, tá? Sobre a administração de medicamentos de forma segura. Aí só tem 3 desafios. O comando da questão, o examinador tá perguntando para você assim, ó. O segundo desafio foi referente ao quê? O segundo desafio é referente a cirurgias seguras. Qual item que fala cirurgias seguras?
item E. Tranquilo? Aí agora eu quero entrar com vocês também num tópico importante, porque isso aqui são os desafios, o desafio global. Mas existem as 6 metas internacionais de segurança do paciente. 6 metas. 6 metas de segurança do paciente e são metas internacionais. Não pode confundir metas internacionais com os protocolos de segurança do paciente que foram instituídos em 2013 aqui no Brasil. Segura essa. A gente tem a meta, perdão. Nós temos a meta. O gabarito da 12 é E. Aí agora eu tô usando a questão de número 12 para ancorar vocês em outra base jurídica para você acumular conteúdo. Tranquilo? Tá? As questões estão servindo de norteadoras aqui para eu direcionar o game para vocês. Dentro da segurança do paciente, ele pode perguntar os desafios para você, os 3 que a gente já gabaritou, e ele pode perguntar as 6 metas internacionais de segurança do paciente. Qual é a primeira meta? Identificação segura do paciente. A segunda meta, não anota que eu vou te dar um gancho, eu vou te dar um bizu para você. Vou dar um bizu para você. Primeira meta, identificação segura do paciente. Segunda meta internacional, comunicação efetiva. Então, quando eu não me comunico adequadamente entre a equipe de saúde, entre profissional de saúde e paciente, a gente tem uma chance maior de errar, tá? Então, nós precisamos se comunicar efetivamente, tá? A segunda meta é comunicação efetiva. Terceira meta é sobre medicamentos potencialmente de riscos, tá? Medicamentos potencialmente de riscos. Então, terceira meta é sobre medicamentos potencialmente de risco. Exemplo, água destilada é medicamento potencialmente de risco. Acima de 100 ml já é considerado de risco. Heparina, insulina, tranquilo? Então, ele vai falar sobre medicamentos potencialmente de riscos, potencialmente inseguros. Quarta meta, cirurgia segura. Quinta meta, higienização das mãos, né? Prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde, que tem a ver com a higienização das mãos. E a sexta meta tem a ver com prevenção de quedas, do risco de quedas e lesão por pressão desse paciente. São 6 metas internacionais. Os meus alunos conhecem um bizu que a gente vai fazer aqui com as nossas mãos, tá? Pra você levar. Olha, eu tô compartilhando o bizu com vocês, que eu compartilho só no módulo, só com os meus alunos do presencial. Mas eu vou compartilhar com você que tá aqui comigo uma live no sábado à noite. A rocha, tá? Ó, primeira coisa que você vai fazer quando eu perguntar as 6 metas internacionais de segurança do paciente. Meta 1 você vai apontar pro fiscal lá no dia da prova, tá? Você vai botar lá na cara do fiscal assim, ó. Você vai apontar, vai colocar aqui, número 1, primeira meta. Número 1 vai lembrar um I, tá? O número 1 vai lembrar um I nesse gancho. E o I tem a ver com identificação segura do paciente, identificação correta do paciente. Nós temos 4 identificadores seguros do paciente. Nome completo do paciente, data completa de nascimento, nome completo da mãe e número do prontuário. Todos os procedimentos que eu vou implementar com esse paciente, eu tenho que utilizar pelo menos 2 identificadores seguros. Então, primeira meta, identificação correta do paciente. Segunda meta, tu vai fazer isso aqui, ó, segunda meta. Professora, por que eu tô fazendo isso? É o bizu, pessoal, segura o bizu. Primeira meta, identificação correta do paciente. Segunda meta, comunicação efetiva, tá? Comunicação efetiva. O terceiro, ó, a terceira meta, tu nunca mais vai fazer 3 assim, ó. Tu vai fazer 3 assim, ó, pra baixo. Porque tu vai lembrar, ó, de um M. 3 para baixo, tu vai lembrar do M. E M tem a ver com medicamentos potencialmente inseguros. Medicamentos potencialmente de riscos. Então, terceira meta, bota o 3 para baixo, assim, ó, vai vir um M de medicação. 4. Como é que tu faz o número 4 aqui nas tuas mãos? Antigamente tu fazia assim. Depois desse bizu, quando alguém perguntar 4 para ti, tu vai fazer assim, ó. Com as 2 mãos. Por que tu vai fazer assim, ó? Qual é a quarta meta internacional de segurança do paciente, gente? Quarta, ó, as pinças. Lembra de cirurgia segura. 4, cirurgia segura. Ou invenção, pessoal, mas a gente lembra, viu? 4, cirurgia segura. Quinta meta eu já tô apresentando pra você a minha mão. Automaticamente eu lembro de infecções relacionadas à assistência à saúde e higienização das mãos, beleza? Então ele tá falando pra gente a quinta meta. Sexta meta é a melhor, sexta meta. Sexta meta, ó, sexta meta, tu vai fazer isso aqui, ó. O chão, o paciente, prevenção do risco de queda. O paciente caindo aqui, ó. Prevenção do risco de queda e de lesão por pressão. Foi?
Foi, olha, esse bizu eu tô compartilhando com vocês. Pode utilizar esses bizus nas palestras, tá? Porque cola muito na mente da pessoa, mas você tem que me referenciar. Então vamos lá. Primeira meta, identificação segura. Segunda meta, comunicação efetiva. Terceira meta, medicamentos potencialmente de riscos. Quarta meta, cirurgia segura. Quinta meta, prevenção do risco. Prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde, higienização das mãos. E sexta meta, prevenção do risco de queda, lesão por pressão no paciente. Foi? Segura essa que sempre cai e o pessoal erra, viu? O pessoal erra. Então, questão de número 12, item E. Questão de número 13. Questão de número 13 fala assim. Agora é um presente para vocês, tá? Tem uma resolução nova, tem uma RDC nova, que é a 222 de 2018, que fala sobre gerenciamento de resíduos. Aqueles grupos A, B, C, D e E. Então, ele fala assim na questão de número 13. Conforme a RDC 222 de 2018, a orientar um membro da equipe sobre o descarte adequado de material perfluorcortante, o enfermeiro explicou que os recipientes que acondicionam esse tipo de resíduo devem ser descartados quando o preenchimento atingir. Então vamos lá. Aqui ele está falando da RDC de 2018, que teve uma modificação, a questão de número 13, tá? Questão de número 13 fala sobre a RDC de 2018, que é a RDC 222. Que fala sobre o grupo E. O grupo E é justamente o grupo de materiais perfluorcortantes. E aí ele coloca a nova recomendação. Qual era a recomendação que a gente tinha do descarte do perfluorcortante, do Descartex, né? É quando atingisse 2/3, não era isso que a gente tinha, o gancho? Quando atingisse 2/3 da sua capacidade, eu tinha que fechar o Descartex e tinha que fazer uma substituição por um novo. Isso mudou dentro do grupo E. Dentro do grupo E, eu acredito que a maioria de vocês marcou lá na questão de número 13 o item D. Só que o item D é da resolução passada. A resolução de 2018 agora fala que dentro do grupo E, que é os meus materiais perfluorcortantes, o Descartex, né? O nosso Descartex, o nosso recipiente que acondiciona esses materiais, precisam ser descartados quando atingir 3/4 da capacidade. 3/4, tá? Muita gente erra essa questão. E aqui é uma questão um pouco mais difícil, porque requer atualização do profissional. E aí, às vezes, o profissional não sabe essa informação e ele acaba errando, tá? Então, é uma questão que diferencia vocês no jogo, diferente da 7498. Então, o gabarito da 13, item E, gravem essa informação, coloquem na FUC, que ela vai fazer toda a diferença para vocês. Então, questão de número 13 não é para vocês olharem a resolução de hoje para amanhã, mas depois da prova eu colocaria um lembrete aqui para a gente aprofundar a resolução 222. Questão de número 14, posso seguir, né? Questão de número 14 fala o seguinte: na assistência de enfermagem ao paciente com diagnóstico recém-confirmado de tuberculose pulmonar ativa, em razão do risco de contágio, é recomendada a utilização de que tipo de precaução? Pessoal, nós temos a precaução padrão, que antigamente era chamada de precaução universal. Hoje nós temos as precauções específicas, e aí dentro da precaução específica a gente tem a precaução por contato, por gotículas e por aerosóis. Nós sabemos que tuberculose pulmonar é transmitida por aerosóis. Então, eu, profissional, dentro da medida de precaução específica, porque meu paciente aqui no enunciado da questão está dizendo que ele ainda é um sintomático respiratório, ele está dizendo aqui pra gente que ele está com diagnóstico recém-confirmado. Então, ele está dizendo que ele está com a tuberculose pulmonar ativa, ou seja, ele ainda não está negativando nas baciloscopias dele. Consequentemente, eu tenho que adotar a precaução específica com ele, que é justamente precaução específica do tipo aerosóis. Quem usa a N95? A máscara N95, ou PFF2 ou PFF3 é utilizada pelo profissional. O paciente em situações de transporte utiliza a máscara simples, a máscara cirúrgica. Érica, até quanto tempo eu vou utilizar a precaução específica para o aerosol com o paciente com tuberculose? Então, ele diz assim, ó, quando é que o paciente deixa de transmitir a tuberculose? Em específico, a tuberculose, tá? Em específico, a tuberculose, o paciente deixa de transmitir a doença com 15 dias de efetivo tratamento e negativar a baciloscopia. 15 dias de efetivo tratamento e ele precisa negativar na baciloscopia, tá? Não é só 15 dias de efetivo tratamento, porque eu posso estar diante de um paciente multiresistente. Aí eu não posso me confiar só desses 15 dias. Eu tenho que ter uma baciloscopia mostrando pra mim que o paciente está negativado, pra gente suspender precaução específica. Foi pra conta? Aí a Jéssica já colocou aqui, ó, exemplos
de doenças transmitidas por aerosóis: sarampo, tuberculose, varicela, que é a catapora, e herpes zoster. São as que caem em prova, certeza para vocês. Então, gabarito da questão de número 14, item B. A rocha, simbora. Questão de número 15, pode botar, vai cair. É essa. Questão de número 15, vai cair sobre dimensionamento de enfermagem. E essa questão derrubou um monte de gente, porque tem número pra gente memorizar. Então, quem tá aqui na live e vai fazer prova amanhã, dê uma olhada assim 15 vezes nessa questão e vá com fé em Deus que você vai lembrar. Questão de número 15 fala assim: ao dimensionar o quadro de profissionais de enfermagem em uma unidade de saúde que presta assistência de cuidados mínimos, que também pode ser entendido como autocuidado, deve-se respeitar a resolução vigente, que é a 543 de 2017. De acordo com essa legislação, considera-se como horas de enfermagem por leito nas 24 horas. Então, bora lá. O que é que a resolução coloca pra gente? Que se eu estiver trabalhando com um paciente que está classificado como cuidados mínimos, basta só saber isso, tá, gente? Basta só saber isso. Cuidados mínimos, 4 horas. 4 horas de cuidado de enfermagem em um universo de 24 horas, beleza? Vai dar certo, Jéssica. Eu já tô soltando gatilho aqui e amanhã você vai lembrar. Se eu estiver trabalhando com um paciente classificado como cuidados intermediários, são 6 horas. 6 horas de cuidado de enfermagem. Vai possivelmente precisar de 6 horas de cuidado de enfermagem no universo das 24 horas. Se eu estiver falando de pacientes com cuidado de alta dependência ou cuidado semi-intensivo, ele vai precisar de 10 horas. 10 horas de cuidado de enfermagem no intervalo de 24 horas. E os pacientes classificados como cuidados intensivos, ele vai precisar de 18 horas de cuidados de enfermagem. Aí no enunciado da questão ele perguntou: um paciente que precisa da prestação de assistência de cuidados mínimos são 4 horas. Qual o gabarito que fala 4 horas? Item D. Gente, precisamos saber essa correlação das horas de enfermagem para cada classificação: cuidados mínimos, alta dependência, semi-intensivo, intermediário, intensivo? Precisa, tá? Precisa. Então anota isso aí para você. Aí a questão de número 16 ainda é uma continuação da resolução 543 de 2017, que ele vai falar das proporções. Aqui é um tiro no escuro. Eu acho que é muito mais provável ele cobrar para vocês a 15 do que a 16. Mas se ele quiser mesmo assim, se o examinador acordou com a pá virada e fez a sua prova, ele vai colocar a porcentagem para vocês. O que é que a resolução fala pra gente? Dentro do sistema de classificação dos pacientes, a gente tem as proporções de enfermeiro e técnico e auxiliar de enfermagem. O que é que a resolução coloca pra gente? Coloca o seguinte: para cuidados mínimos e cuidados intermediários, eu preciso ter uma proporção de 33% de enfermeiro e os demais eu posso ter de auxiliar e técnico de enfermagem, beleza? Então, se eu estiver falando de cuidados mínimos e intermediários, 33% de enfermeiros, da proporção lá de 100%. Se eu estiver falando de pacientes de cuidados de alta dependência, eu preciso de 36% de enfermeiros e os demais vão ser técnicos e ou auxiliares de enfermagem. Se eu estiver trabalhando com cuidados semi-intensivos, eu preciso ter uma proporção de 42% de enfermeiros. E o restante, os demais são técnicos de enfermagem, beleza? E se eu estiver trabalhando com os cuidados, pacientes com cuidados intensivos, a gente vai ter que ter uma proporção de 52% de enfermeiro e o restante técnico de enfermagem. Memoriza assim, 33, 36, 42, 52. É de boa, gente. Deus ajuda a gente e a gente consegue memorizar isso. Então, na questão, ele pergunta o seguinte, questão de número 16. Conforme a resolução 543, a distribuição percentual do total de profissionais de enfermagem deve observar o sistema de classificação de pacientes, que para cuidados mínimos e intermediários é 36%, são 36% de enfermeiro e os demais auxiliares ou técnicos de enfermagem. Para cuidado pessoal mínimo e intermediário, 33% de enfermeiros, tá? Consequentemente, o examinador colocou 36%, fica errado. O item B é o gabarito da 16. Como tem número, tá? Como tem número, eu peço para vocês segurarem agora essas informações e antes da prova vocês darem uma olhada novamente, porque pode aparecer. Questão de número 17, ele vai falar sobre
o Índice de Segurança Técnica, tá? O IST. Qual a porcentagem que a resolução recomenda para a gente considerar as faltas previstas e as não previstas, que é justamente o IST, o Índice de Segurança Técnica. Segura essa, ó. São 15% a recomendação. 15% o IST, o Índice de Segurança Técnica. Vamos olhar 17. O quantitativo de profissionais estabelecido deverá ser acrescido de um índice de segurança técnica não inferior a 15% do total. Verdade, viu? Ó, verdadeiro. A recomendação do IST, conforme a resolução, é 15%. É número. A gente vai ter que memorizar. Foi pra conta? Então, o que é que eu preciso saber dessa resolução? De forma bem enxuta. Precisamos saber a proporção de horas, conforme a classificação dos pacientes. Precisamos saber a proporção de enfermeiros, o percentual de enfermeiros, conforme a classificação dos pacientes e o IST. Aí o IST é o Índice de Segurança Técnica, que não pode ser inferior a 15%. E dentro desse IST, nós temos as faltas previstas e as não previstas. Falta prevista, por exemplo, férias, tá? Faltas não previstas, adoecimento do profissional. A gente não sabia que o profissional naquele dia, naquele determinado mês, iria adoecer. E aí ele faltou ao serviço. Então a gente precisa, enquanto gestão, ter também esse índice de segurança técnica. Foi pra conta? Quando eu terminar a live, eu pego o slide, aqui, ó, uma foto da apostila do slide, e coloco aqui pra vocês depois, tá? Pra vocês só printarem. Então, questão de número 17, item A. Questão de número 18, sobre pediatria. Ele fala assim, ó. O Ministério da Saúde recomenda 7 consultas de rotina, puericultura aqui, ó, questão tranquila. O Ministério da Saúde recomenda 7 consultas de rotina no primeiro ano de vida, aí ele vai colocar as consultas pra gente. E além de 2 consultas no segundo ano de vida. E a partir do segundo ano de vida, nós vamos fazer consultas anuais de puericultura próximas ao mês de aniversário do paciente. Até agora tá de boa. Paciente no primeiro ano de vida, né, a criança no primeiro ano de vida, é recomendado, conforme o manual do Ministério da Saúde, 7 consultas no primeiro ano de vida. No segundo ano de vida, até o segundo ano de vida, são 9 consultas, que é somando as 7 e mais 2 consultas que esse menino vai fazer no segundo ano de vida, tá? Aí nós vamos conferir o aprazamento das consultas conforme a recomendação do Ministério da Saúde. Ele fala o seguinte, no primeiro ano de vida, as 7 consultas seriam na primeira semana, no primeiro mês, no segundo mês, no quarto mês, sexto, nono e no 12º mês de vida. Verdade. Esse é o atrasamento conforme o Manual de Crescimento e Desenvolvimento Infantil do Ministério da Saúde de 2012, tá? E no segundo ano de vida, ele vai fazer mais 2 consultas para totalizar as 9, que é justamente com 18 meses e com 24 meses de vida. A partir do segundo ano de vida até 10 anos, esse menino vai fazer consultas anuais na puericultura, tá? Conforme a recomendação do Ministério da Saúde. Já eu volto lá no dimensionamento, pra gente bater aqui as questões, beleza? Então, a 18, o gabarito é item A, tá correto? Eu já coloquei correto pra vocês só guardarem a informação. Vamos pra 19, nossa penúltima questão, aguenta coração. Bora! Questão de número 19 fala sobre suplementação de vitamina A. Fala o seguinte... A suplementação periódica da população de risco com doses maciças de vitamina A, vai cair essa, é uma das estratégias mais utilizadas para prevenir e controlar a deficiência de vitamina A em curto prazo. Segundo o Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A, a conduta de administração via oral da megadose de vitamina A é a seguinte, vamos julgar esse item. Para crianças de 6 meses a 11 meses, a primeira, a gente vai dar uma mega dose de vitamina A na concentração de 200 mil unidades internacionais. Gente, é o seguinte, nós temos o programa de suplementação de vitamina A do Ministério da Saúde, tá? Essa informação tá lá no manual do Ministério da Saúde, Desenvolvimento e Crescimento Infantil. Nós temos a criança de 6 meses a 11 meses recebendo uma dose na apresentação de 100 mil unidades internacionais, beleza? De 12 meses a 59 meses, esse menino vai receber a dose na apresentação de 200 mil unidades internacionais a cada 6 meses. Aí aqui na questão ele está dizendo o seguinte, para crianças de 6 a 11 meses, o Ministério da Saúde recomenda 100 mil de unidades internacionais e não 200 mil como ele está colocando aqui. Então o item ficou errado porque ele misturou a divisão aqui da faixa etária. De novo, os meninos de 6 a 11 meses vão receber a megadose na apresentação de 100 mil unidades internacionais.
De 12 meses a 59 meses, esse menino vai receber a cada 6 meses a megadose da vitamina A na apresentação de 200 mil, beleza? E nós precisamos lembrar também que a puérpera recebe uma dose de vitamina A. Puérpera, saúde da mulher, hein? Saúde da mulher, lembrei agora, tá? Pode ser que isso caia, a vitamina A nem caia em saúde da criança, caia lá em saúde da mulher, porque vê o gancho automaticamente aqui na minha mente da parte da vitamina A para a puérpera. E a puérpera recebe uma dose na apresentação de 200 mil unidades internacionais de vitamina A. Então segura essa, tá? Então gabarito da 19, como ele colocou aqui, B de bola, está errado. Todo mundo aí ajeitou para vocês acrescentarem na sua FUC. E a 20 caiu agora semana passada em uma prova, tá? Do CESP. E pode cair na sua prova amanhã também, como os certames que vocês vão tentar. A 20 fala o seguinte: conforme as diretrizes de assistência ao parto normal de 2017, gente, esse manual despenca em prova em saúde da criança e saúde da mulher. Recomenda-se a utilização da pomada de eritromicina a 1% e como alternativa a tetraciclina a 0,5% para a realização da profilaxia da oftalmia neonatal. E a utilização de nitrato de prata a 1% deve ser reservado apenas em caso de não se dispor a eritromicina ou a tetraciclina. Então vamos falar sobre, primeiro, o primeiro método que a gente tinha de prevenção da oftalmia gonocócica, né, na criança era o método de CREDE, que era a credeização. E a credeização é utilizada justamente o nitrato de prata a 1%, beleza? Só que esse manual de 2017 falou assim, ó: nitrato de prata vai ser a minha última escolha agora. Nós vamos optar por pomadas. E aí ele coloca pra gente tanto a pomada de eritromicina como a pomada de tetraciclina. Só que o examinador de vocês nessa questão, ele foi maldoso, porque ele sabia que você ia lembrar tetraciclina, eritromicina, nitrato de prata. Aonde que ele foi malvado com vocês? Na porcentagem, Nós estamos falando de eritromicina a uma concentração de 0,5%, pessoal. Cuidado, ó, vocês estão colocando certo? É justamente no final do game. Eu coloquei essa questão justamente no final do nosso exercício aqui, porque a gente já tá querendo terminar a prova, a gente já tá querendo terminar a live. Eu sei disso, eu sei que você já tá assim, meu Deus, eu quero dormir. E aí isso acontece na prova. Você pega, lê uma questão dessa e diz assim, é pomada de eritromicina e tetraciclina. Beleza, mas a concentração tá trocada, pessoal. Está trocada. Nós estamos falando aqui de eritromicina a uma concentração de 0,5% e nós estamos falando de tetraciclina a concentração de 1%. A concentração do nitrato de prata está certa, é 1%. CESP, né? Ó, o Gutenberg tá aqui. CESP, pessoal, o CESP faz isso com a gente. Então, cuidado lá na hora da prova. Vamos errar agora para não errar no jogo valendo, tá? Então, prefiro que vocês errem agora, que vocês se decepcionem agora do que vocês se decepcionem no jogo valendo. Então, o gabarito aqui da 20 está errada, porque ele mudou a concentração das pomadas. Só por conta disso. Foi? Então, o CESP aqui fazendo essa arrumação com a gente. Aí eu vou voltar aqui o TD todinho para dar o gabarito para vocês, beleza? Gabarito, eu já dei o gabarito do SUS, eu vou começar o gabarito, vou refazer aqui o gabarito com vocês, da 7ª questão em diante, até a 20ª, tá? Então, a questão de número 7 do nosso material, o gabarito é D de dado. Depois, questão de número 8, C de casa. Questão de número 9, A de avião. Questão de número 10, A de avião. Questão de número 11, D de dado. Questão de número 12, E de Eva. 13, E de Eva. 14, B de bola. 15, D de dado. 16, B de bola. 17, A de avião. 18, A de avião. 19, B de bola. E 20, B de bola. Foi? Foi pra conta? Nitrato de prata, a concentração é a 1% mesmo, está certo. Mas a eritromicina é a 0,5%, 0,5%, e a tetraciclina é a 1%, pomadas também. Eritromicina e tetraciclina são apresentações em pomada, a apresentação delas é em pomada. Foi? Foi pra conta?
uma excelente prova para vocês. Muito obrigada pela atenção. Pensava que não ia dar gente na live, pessoal. Tá lotada a live aqui. Que bom. Pessoas comprometidas com o futuro, com a aprovação. Eu tenho certeza que você vai gabaritar a prova. Eu queria pedir um favor para vocês. Mandem notícias amanhã, hein? Saiu da prova? Mande notícias, eu gosto muito de saber como é que foi a prova para vocês. Se caiu as coisas que a gente falou aqui, o direcionamento, o pessoal que é meu aluno, o pessoal que assiste minhas aulas do modular, que já foi meu aluno, dê a devolutiva, é importante, tá? E um beijo grande, leia os itens com calma, com tranquilidade e vai dar tudo certo, tá? Tô aguardando você tanto na turma presencial e tô aguardando você também no online, tá? Muito feliz pela procura do online. O online tá bem disputado, viu, gente? Então, um beijo grande pra vocês, um bom restinho aí de sábado, amanhã tranquilidade. Leia os itens que eu tenho certeza que você vai gabaritar a sua prova. Um beijo, tchau! Eu nem deixo vocês falarem, né? É ótimo, né, gente? Que eu nem deixo vocês falarem. Eu já falo, já termino, já vou me embora. Deixa eu ver pelo menos as mensagens. Ah, gente, eu nem falei do curso de português. Eu acho que tá me lembrando agora. Olha, a gente vai começar... Na verdade, a gente vai fazer uma aula inaugural quarta-feira à noite e sábado de manhã do modular de português, tá? Eu vou até lançar o banner pra vocês amanhã e aí eu conto com a ajuda de vocês na divulgação. É uma aula gratuita pra vocês conhecerem a dinâmica do modular com o professor de português lá na Aperfeiçoar a Saúde. Ruth, eu respondo. O que é? Fala aí de novo que eu respondo. Mandem a prova pra mim, tá? Se vocês puderem levar a prova pra casa. Curso modular de português é com o professor Robson. Professor Robson Teixeira. O outro modular, Socorro, é qual? É o meu, que eu dou aula. A gente vai começar o de específicas de enfermagem, mas essa turma tá lotadaça. A gente tá chamando lista de espera, mas eu acredito que já tá esgotando também. Mas em breve a gente vai ter novidades. Coveste, eu não sei o que é isso. Fala comigo em inbox que a gente faz um áudio. Quando é a próxima turma do modular, se Deus quiser, em agosto, né, Átila? É o Átila que sabe a minha agenda, pessoal. Em agosto, possivelmente. Sobre as apostilas, quando passar agora essas matrículas do online para o UFC, aí a gente lança, tá? Porque quem responde vocês sou eu e o Átila. Então a gente tá respondendo direitinho o pessoal do online. E quando tiver todo mundo no ambiente do aluno, todo mundo instalado, ok, aí a gente parte pro lançamento das apostilas. Mas acredito que até na segunda quinzena de junho a gente divulga. Início das matrículas do modular, é isso, Gisele? Eu quero abrir as matrículas em julho ou junho, tá? Porque tá bem disputado. A disputa de concurso começa no preparatório, pessoal. Não é mais lá na prova, não. É incrível, é incrível. Qual o Instagram do professor de português? Fazendo a base. Fazendo a base. Tchau, amor. Boa prova. Descansem. Lívia, o preço das apostilas eu ainda não defini, porque assim, quando eu olho para isso aqui, pessoal, não é a quantidade de páginas, é o tanto de informação que tem aqui. Informação é ouro, informação é diamante. Isso aqui, Ave Maria, eu tenho um amor, assim, isso aqui que eu tô compartilhando com vocês é a minha FUC, viu? É a essência da minha FUC. Laílson, doutorado, tá dando certo, com a graça de Jesus. Obrigada, vocês estão intercedendo, tá dando tudo certo no doutorado. Então aqui eu vou avaliar bem direitinho o custo que honra o meu trabalho, né, a minha dedicação, e também um valor, tá, um valor simbólico que vocês possam pagar e que também pague o meu trabalho, tá, pra gente ser justa pra todo mundo. Tanto pra mim como pra vocês, tá? A gente sempre pensa nisso. Então um beijo, agora eu vou finalizar realmente, para vocês descansarem, assimilarem. E eu vou tirar as fotos aqui dos ganchos que eu quero compartilhar com vocês, beleza? A Natália tá dizendo que não consegue fazer a inscrição no online. Nath, fala comigo agora em inbox, que eu mando o link bem direitinho com você e eu vejo bem direitinho com você, tá? Um beijo, gente. Tchau. Tchau.